A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar aqui o vídeo do culto da Congregação Cristã no Brasil, transmitido ali do Complexo Brás, em São Paulo. Este culto é do dia 3 de agosto e ele foi presidido e pregado pelo ancião da Lapa, Arquimedes Azol. Ok? Então a gente vai fazer um acompanhamento aqui da pregação dele, tá? Já adianto, eu vou mostrar os pontos cruciais, ou seja, dessa análise. Algumas coisas eu já tenho para apontar aqui. Ele fala logo de início, ser fiel até a morte, né? Então vamos colocar aqui o Arquimedes Azol. Ou seja, eu dei só uma pincelada mais ou menos assim, mas agora sim a gente vai fazer análise, né, da pregação do senhor Arquimedes Azol no culto do Complexo Brás do dia 3 de agosto. Segue na tela aqui, vamos ouvir. Os irmãos não se esqueçam da coleta para a obra da piedade, de verso e construção. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, aqui ou na comum congregação onde você congrega, faça isso e o Senhor vai te abençoar. Nós vamos aguardar agora o conselho sagrado da palavra de Deus. Ele fala que vão aguardar o conselho sagrado da palavra de Deus. Mas presta atenção. Quando você fala que você vai dar o conselho da palavra de Deus, é quando você faz uma pregação expositiva da palavra. A palavra, a escritura, é o conselho. Ele falou que vai aguardar, que vai vir os sagrados conselhos da palavra de Deus. Mas tudo que eu vi aqui, que é o que vocês vão ver agora também, foi só discurso humano. Ou seja, não tem uma explanação bíblica. Não tem uma abordagem bíblica, é sempre o mesmo discurso que patina no mesmo lugar, dizendo que essa aqui é a graça, e se você ficar aqui, você será abençoado. Se você permanecer aqui, nenhum mal vai chegar até você, e você vai ter vida longa. Isso tudo faz parte da teologia da prosperidade da CCB. Vida próspera e longa. Vamos ver, vamos aguardar aqui, vamos ver. E detalhe, né, enquanto eles estão esperando aí, né, vocês vão ver, pessoal, quando os pregadores da CCB prega benção material, prega algum tipo de progresso material, né, vida farta e longa, é nesse momento que o povo dá glória e dá com gosto, tá? Ou seja, o povo glorifica a si mesmo, ou seja, eles se alegram com eles mesmos. Ou seja, às vezes, quando Paulo fala nos gloriamos, ou seja, eu me alegro nas marcas de Cristo, mas o povo da CCB, eles se gloriam nas bênçãos materiais. Isso vocês vão ver aqui. Quando ele vai para a tribuna, eles estão querendo dizer que Deus falou para ele, ou mandou, ou revelou para ele a palavra. Então tem que ser uma pregação bíblica, porque Deus não contradiz com o que está na Bíblia. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, o Santo Evangelho, segundo João, capítulo 5. Evangelho do apóstolo João, capítulo 5, até o verso 15. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque,
chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram para aquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém. Só até Deus. É o celular Arquimedes, celular na tribuna Arquimedes, né? Vou dar uma dica aqui pro Braz para não acontecer mais isso. O do Marçola é um iPhone que tocou lá em cima da tribuna. Tocou 2 vezes ou 3, não sei, várias vezes. Eu vou dar um conselho aqui para vocês, irmão. Antes de vocês subirem, deixa é bom que tivesse uma mesinha ali embaixo para vocês deixar ali o celular e qualquer outro tipo de aparelho eletrônico para não acontecer isso, né? Que é chato isso daí. Uma palavra bastante conhecida, mas foi a palavra que o Senhor trouxe para nós aqui. Já ouvimos várias vezes, já lemos aqui dezenas de vezes, mas a revelação do Espírito Santo supera tudo isso. Presta atenção no que ele acabou de falar agora. Nós já conhecemos essa palavra, nós já lemos ela muitas vezes, já falamos dela várias vezes, mas a revelação do Espírito supera tudo isso. Mensagem subliminar. O que ele está querendo dizer? Que o que sai da boca dele aí agora, que eles vão dizer que é a revelação do Espírito, que são discurso, é um discurso vazio, ele está querendo dizer que o que vai sair da boca dele supera as Escrituras. Está acima, um grau acima das Escrituras. Ou seja, ainda que já tenha lido isso aqui, irmão, várias vezes, isso aqui, né, que é a Bíblia, é só a Bíblia, isso aqui, né? Ainda que nós já temos lido isso aqui várias vezes, muitas vezes, a revelação do Espírito Santo supera tudo isso. Vocês não percebem, gente, são coisas sutis, mas que está impregnado neles. Essas pequenas falas, elas demonstram que, na verdade, esses homens acreditam no que eles, na verdade, não têm coragem de falar explicitamente e acaba saindo em doses homeopáticas. Que essas doses aí, tá? Isso que ele acabou de falar é gravíssimo. Ele está colocando o discurso que ele vai fazer, porque é um mero discurso, não pode dizer nem que é pregação isso não é uma pregação, isso não é uma exortação. Pregação e exortação é aquilo que você explana do que está escrito. Você fala de coisas comuns a se receber, não é nem comuns ao dia a dia, comuns a se receber o tempo inteiro, prometendo bênçãos, virada de cativeiro, uma segurança que não existe e ministérios no futuro. Prometem tudo, né? Então, observa, gente, que ele acabou de dizer aqui, agora, né, que já foi lida essa palavra diversas vezes. Essa palavra já foi lida muitas vezes. Mas o que Deus trará pelo Espírito Santo, que significa as coisas que vai sair da boca dele. Isso é o que eles dizem que é revelado pelo Espírito Santo. O que vai sair da boca dele supera tudo isso. Olha aqui, ó. Vou até pegar. Ele está dizendo que o que vai sair da boca dele supera isso daqui. Simples assim. Sem exagero nenhum. Ele está falando que o que sai da boca dele agora supera o que nós já lemos aqui várias vezes. Isso é blasfêmia contra a palavra de Deus,
contra a obra de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um ancião, tá? Tido como um dos mais conhecidos e famosos aí, pregando isso no Brás. Para vocês terem uma noção de como esses homens estão perdidos. Ele não tem a mínima noção da bobagem e do tamanho da heresia que ele acabou de afirmar e de confirmar. Vamos seguir aqui. Vamos ouvir o que mais ele tem para dizer. Vamos botar aqui, ó, na tela. Espera aí. O mais importante é que nós continuamos vivendo pela fé em Cristo Jesus. Nunca saberemos como que fomos escolhidos por Deus. Nunca saberemos como nosso nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Não teremos condições de chegar a esse ponto de ter esse conhecimento. Mas damos graças a Deus que o Senhor, convertendo todos nós que estamos na graça, colocou no nosso coração a firmeza de servi-lo todos os dias da nossa vida. Não disse para nós que era fácil, mas também não disse que era difícil. Ele disse para nós: ser-me fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ô, besteira que não tem tamanho. Vamos falar, por que eu tenho que parar para poder abordar isso? Porque essa é uma das palavras, uma das passagens bíblicas da CCB que é usado para criar uma jactância e tirando, ele aumenta, como é que se fosse, não é que aumenta a fé, ele aumenta a devoção do CCBano e mata a esperança de outro. Essa passagem está lá em Apocalipse, se não me falha a memória, pessoal, tá? É capítulo 2 de Apocalipse. Vamos abrir aqui. Apocalipse no capítulo 2 está falando assim. Então, irmão, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, eu vou ensinar para o Arquimedes e para o irmão da congregação, para que vocês observem o que eu vou falar agora. A congregação fala que você tem que ser fiel até na hora da morte para que você receba a vida eterna. Ou seja, ele pega essa passagem de ser fiel e coloca nos nossos dias de hoje que nós devemos ser fiel por toda a nossa vida para que possamos receber a vida eterna. Que isso configura aí também um mérito da pessoa, portanto também salvação por obras, tá? Mas esse texto está tirado do contexto. Aliás, esse verso está tirado do contexto. Ok? Esse verso está falando de um momento específico no futuro, porque hoje ninguém é fiel até a morte. Somente Cristo foi fiel a Deus em todo momento e com constância até a morte, tá? Todos nós somos infiéis porque todos nós somos pecadores diante de Deus. Presta atenção que eu vou explicar. Presta atenção, irmão, tá? Que essa passagem bíblica seja arrancada da sua boca, que serve apenas para criar em você um falso sentimento, né, de superioridade, né? Eu estou sendo fiel até agora, até a morte, né? E você até a morte. Olha só, Apocalipse capítulo 2 está falando assim, olha só. Não temas das coisas que há de padecer. Olha, ele está falando de algo que vai acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Lançará no futuro. Lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha só que ele está falando lá no futuro, para um grupo de pessoas. Ser fiel, aí ele conclui, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Você está entendendo? Isso aqui é uma profecia que vai se cumprir em um momento específico no futuro para um grupo de pessoas que provavelmente vai passar por esse tipo de tribulação. E essa tribulação vai ser muito pesada e muito grande. E o Senhor fala, fica firme, ser fiel neste momento de perseguição e eu dar-te-ei a coroa. Ou seja, é um momento de perseguição onde eles vão ser perseguidos ao ponto de ser também colocados diante da morte, ou seja, vão matá-los, exigindo muitas das vezes que renunciem a Jesus Cristo, mas eles vão permanecer até a morte. Entendeu? Então isso não tem nada a ver com o contexto que o Arquimedes está falando. Isso aí é uma falácia
que a congregação prega no mundo inteiro, né? Que esses homens não leem a Bíblia. Se tivesse lido esse texto, não precisava estudar a Bíblia, não precisava ter um curso de teologia, era só ler o texto com cautela, com atenção, com respeito na palavra de Deus, e você estaria dando a verdadeira interpretação bíblica. Vamos ouvir o restante aqui, segue. Uma boa parcela das nossas famílias está na graça. Temos a alegria de ver marido, mulher, filhos, genro, nós. Presta atenção que ele falou, uma boa parcela da nossa família está na graça. A graça para ele é estar dentro da congregação cristã no Brasil, que é o que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Não se adianta aí não, ele não falou isso, calma, não seja precipitado, porque ele vai falar mais coisas ainda, ok? Para os netos, seguindo o mesmo caminho. Temos outros que seguem nesta graça sozinhos, sem ninguém da família. Numa situação difícil, crítica, ou é criticado pela própria família, mas quando Deus nos chama a este caminho... Olha só, tem outros que estão sozinhos nesse caminho, é triste, mas quando Deus nos chama para este caminho, vamos ver que caminho é esse. Uma hora ele solta uma aí que deixa claro, tá? Por enquanto ele está usando de palavra subjetiva, que ele pode estar dizendo, ele pode estar falando do evangelho, de que ninguém sabe, né? E fica, ou seja, é subjetivo, mas vai chegar um determinado ponto onde ele pimba, aí ele fala uma coisa que não tem volta, né? Ou seja, é a congregação. Vamos lá. A sua guarda está conosco. A pressão pode ser muito forte, mas a presença de Deus é mais forte do que a pressão. Isso vai dando coragem para nós, queridos irmãos, de manter-nos de pé diante da sua presença. Enfrentamos problemas. Há momentos que nós somos super fervorosos, há outros momentos que nós temos dúvida. Há momentos que queremos parar. Há momentos em que parece que Deus não ouve a nossa oração. Tudo isso você já ouviu em pregações anteriores e eu também já ouvi. Guardadas as pregações que você ouviu e eu ouvi, todos nós ouvimos, só um poderia trazer você aqui. Aquele que te converteu nessa graça. Aqui debaixo de prova, de guerra, você dá glória a Deus. Você sente a presença de Deus. Você renova a tua esperança. E você tem certeza de dias melhores. Carregamos dentro de nós, irmãos queridos, duas palavras que também já ouvimos do apóstolo Paulo aos Romanos. A experiência traz a esperança. E quem tem esperança não entra em confusão. Porque sentindo a presença de Deus, sentindo a alegria de pertencer a este lugar. Aê, pegou CCBN a visão de pertencer a este lugar. Você viu que uma hora escapa, rapaz, entendeu? Aí quando ele fala isso, pronto, você amarrou tudo que ele falou para trás. Quando ele está dizendo aqui todo esse discurso que ele está falando sobre graça, sobre este caminho, ele não está falando do caminho Jesus Cristo, ele não está falando da graça que é Cristo, ele está em todo momento falando unicamente de CCB. Esse é o evangelho desses homens, eles pregam o CCB, eles anunciam o CCB, tá? Antes dele falar isso, eu tenho um cuidado, não, eu tenho que pegar uma coisa mais clara, não, tem que ser mais clara. Esses caras tá falando da CCB, mas vamos aguardar, né? Então, chega um momento que eles não se seguram, porque, gente, presta atenção, eles estão se sentindo assim, ó, não posso pregar abertamente que CCB é graça, mas também eu preciso continuar pregando para o povo, ou seja, os mais alienados, eu preciso continuar pregando para eles que a CCB é graça, então fica difícil. Eles não podem ser tão claros e ao mesmo tempo eles têm que passar essa mensagem de um modo sutil. Ou seja, na tentativa de que o crítico não enxergue isso, que a maioria aí não vê, não enxerga isso, mas que ao mesmo tempo ele passe essa mensagem para que o CCBano entenda. Então essas mensagens, elas são codificadas, ou seja, só um CCBano vai entender e não é qualquer CCBano, tem que estar atento. Só que aqui tem um CCBano assistindo. Um CCBano crítico, um CCBano que, graças a Deus, convertido por Jesus Cristo. Então, prestou atenção você, irmão da CCB, né? Para este lugar. Quando ele fala este lugar, ele está apontando o lugar. Então, neste momento, ele deixa
claro e evidente do que ele está se referindo durante todo o seu discurso. Tem palavras-chave que você, quando pega ela, você entende do que realmente ele está falando o discurso todo. Eu vou voltar aqui alguns segundos só para vocês pegar essa visão, CCB. Pega essa visão aí, olha aí. Apóstolo Paulo aos Romanos. A experiência traz a esperança. E quem tem esperança não entra em confusão. Porque sentindo a presença de Deus, olha aí, sentindo a alegria de pertencer a este lugar, ei, lasqueira, isso é CCB puro. Esses homens vão continuar pregando que a graça é CCB, tá? Eles têm um problema, que é a crítica, né? Eles vão tentar esconder essa mensagem. Só que o que vocês deveriam entender, anciões, é que do lado de cá, os críticos, eles são CCBanos, são nascidos aí. Eles conhecem o dialeto de vocês, eles conhecem essas práticas de vocês, por isso vai ficar complicado para vocês. Que nem está sendo feito agora, ó. Nós estamos mostrando aqui que o Arquimedes ele só prega mais do mesmo, as mesmas heresias de sempre, as mesmas coisas. Vamos ouvir. Sentindo a felicidade de ter pelo menos, ou sentir algum dom que tu nos deu, que o Senhor nos deu, nós temos a alegria de saber que ninguém é capaz de destruir a nossa esperança. Ninguém é capaz. Você está aqui, vai ter vida longa na graça. Olha aí, vida longa na graça. Você já entendeu nesse ponto aqui que graça é CCB, né? Vamos decodificar aqui. Eu já peguei a palavra-chave aqui atrás que decodifica isso, que é quando ele diz neste lugar, tá? Este lugar. Então, aqui ele está falando, ele está prometendo que você terá vida longa dentro da CCB. Ou seja, outra mensagem subliminar. Tem um monte de heresia embutida. Gente, cada palavra desses homens abre várias portas de raciocínio para você explanar sobre a heresia que ele está tirando aí, né? Primeira coisa que ele está pregando aí, que você vai ter prosperidade nessa terra, que isso é uma baita de uma mentira. A segunda mensagem subliminar aí é que você terá essa vida longa se você estiver aqui, nesse lugar. Se você sair, você já não tem mais essa bênção. Coisas ruins podem acontecer com você. Essa é a mensagem subliminar que eles passam. Não é à toa que entra tanto CCBano aqui rogando praga só porque você saiu de lá, né? Segue aí. Não, eu vou voltar só mais um milésimozinho aqui, né? Um segundinho. Nós temos a alegria de saber que ninguém é capaz de destruir a nossa esperança. Ninguém é capaz. Você está aqui, vai ter vida longa na graça. A blindagem do Senhor na tua vida, aleluia, é certeira e absoluta. A blindagem do Senhor é certeza e absoluta. Você é um falso profeta, Arquimedes. Enganador. O evangelho em lugar nenhum promete segurança para as pessoas, nem bênção material, não promete conforto nessa terra. Muito pelo contrário, você é um baita de um enganador, homem. Você está aí trabalhando para o diabo, para Satanás, porque Satanás é mentiroso, Satanás é enganador, e você faz o trabalho de Satanás, usando o evangelho, usando o nome de Deus para fazer falsas pregações. Vou ler aqui algumas passagens bíblicas aqui, querer entender, né, da onde que esses camaradas tiram essas bobagens, tá? Aqui, até esse ponto, esse homem acabou de pregar, prometendo bênção, vida longa e detalhe, você será blindado, ou seja, nenhum mal vai chegar em você. Que é outra bobagem quando eles pegam Salmo 91, né? Que é um salmo que foi redigido exclusivamente para Jesus Cristo. O próprio Satanás sabe disso, que ele usou o Salmo 91 para tentar Jesus no deserto, né? Então vamos lá. Na segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3, ele está dizendo assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a pregação verdadeira, né? Mas, tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores,
conforme as suas concupiscências. Ou seja, as pessoas vão dar glória, as pessoas vão encher os lugares daqueles pregadores falsos que pregam coisas conforme a minha concupiscência, que é prometendo bênçãos e virada de cativeiro. Esse homem está aí, e esse povo está dando esse glória que você vai ver daqui a pouco, que vão dar glória, vão até chorar aí, só porque estão pregando coisas que o povo gosta de ouvir, o povo quer ouvir. Então, né, neste homem, Arquimedes Azol, né, está se cumprindo esta palavra aqui. Este homem é um homem que prega coisas que o povo gosta de ouvir, tá? E no Evangelho de João, no capítulo 15, né, versículo 20 e 21, Jesus Cristo, olha aqui a contradição que esse homem causa com as palavras de Jesus. Enquanto Jesus Cristo fazia uma pregação, já nos preparando para enfrentar dor, luta e tristeza e perseguição, esse homem faz um serviço ao contrário, dizendo para as pessoas não se preocuparem, porque você estará blindado. Presta atenção, gente. Ele está desfalando o que Jesus falou. Ele está fazendo um trabalho contrário ao que Jesus fez. Jesus manda preparar. Ficai-vos atentos, preparai-vos, porque virá muitas coisas ruins sobre vocês. Aí ele fala, fizeram comigo, você acha que não vão fazer com vocês? E aí vem Arquimedes Azol e fala tudo ao contrário do que Jesus disse. Jesus fala, ficai-vos atentos, né? Virá muitas coisas sobre... Arquimedes Azol fala, não, pode ficar tranquilo, fique em paz, porque você será blindado e nenhum mal vai chegar em você. Qual dos dois aí está falando por Deus e o outro está falando pelo diabo? Porque são conflitantes as falas, né? Então você em casa pensa, Jesus Cristo é quem está falando a palavra de Deus, ou é o Arquimedes Azol que está falando tudo ao contrário do que Jesus disse? Porque lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 20 e 21, Jesus Cristo disse assim, observa, nada a ver com o que esse homem acabou de falar aí. Lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus aqui, gente, ele já está dando um alerta. O alerta é para preparar-nos. Ou seja, olha, essas pessoas que vocês vão evangelizar, se guardaram a minha palavra, vão guardar a vossa. Ou seja, a vossa não é a minha, é as palavras que eu entrego de Jesus às pessoas. E ele fala, mas se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Aonde que encaixa esse discurso do Arquimedes Azol dizendo que você será blindado, que nenhum mal vai chegar em você? Em quem você confia, irmão da CCB? Quem você acredita? E depois você vem dizer que você segue a Deus, que você não segue o homem. Você nem lê Bíblia, você não sabe nem o que Deus quer dizer, qual é a mensagem do Evangelho. Você acredita em tudo que esses anciões falam, em tudo. Você acredita em tudo e segue esses homens. Por isso que eu falo pra mente, vocês são mentirosos, vocês seguem homens. Vocês mentem para vocês mesmos dizendo que não seguem homens. Quem segue homens segue os discursos da tribuna. Quem segue Deus, quem segue Jesus Cristo, ele segue as palavras de Jesus nas Escrituras Sagradas. E em Mateus 24, só mais um verso, Mateus 24, versículo 9, confere você aí, tá? Jesus Cristo, mais uma vez Jesus, ele diz, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, meu querido CCBN, na sua denominação estão pregando que você vai ser abençoado, protegido, guardado e vai viver longamente bem e farto de dias. Gente do céu, observa, isso não encaixa no Evangelho. O Evangelho é o contrário. O Evangelho de Jesus, ele vai trazer dor e tribulação para todos aqueles que carregam a palavra de Deus. Não vamos ser honrados por ninguém,
Porque quando você for honrado, você está tirando a honra de Deus. E falando unicamente de Jesus, você está glorificando a Deus. Que é tudo que eu estou falando aqui que significa glorificar a Deus é justamente o que esse homem aí não faz. Ele faz justamente ao contrário, né? Então, vamos seguir aqui para nós ouvir mais coisas que ele tem para pregar para a igreja. Olha o povo dando glória, gente. Sabe por que ele está dando glória aqui? O povo todo feliz, porque ouviram o que queria, que eles serão protegidos e nenhum mal vai acontecer com eles. Eles não estão chorando em momento algum, porque esse pregador também não consegue pregar Cristo, falando no Cristo é a graça, Cristo é a vida, Cristo é o único suficiente Salvador. Ai, glória, glória. Você pensa que o povo vai dar? Não vai, não. Agora fala para eles que eles serão abençoados. Fala para eles que nenhum mal vai acontecer com eles. Fala para eles que o inimigo vai ser arrancado da frente dele. Esse povo chora, grita, canta até de joelho. Ouça. Que nós achamos que é quase impossível, mas a força de Deus nos faz continuar acreditando nele. Por isso, evidentemente, nós colocamos 1000 obstáculos na nossa conversão. Será que foi Deus que me chamou? Será que eu não vim pela família? Será que eu mereço isso? Será que o Senhor está realmente me enxergando? Observa, pessoal, isso é um tipo de dúvida que um convertido não tem. Quando essas pessoas têm essas dúvidas, é porque simplesmente eles se deixam levar por sentimentos. Então ele fica na dúvida, será que aquele sentimento que eu tive naquele dia de que Deus estava me chamando realmente era Deus? Ou será que era eu? Porque o convertido de verdade, ele simplesmente crê no Evangelho de Jesus e não há dúvida nisso. Porque o crer em Jesus, ele abre sua mente para você entender a graça. Você entende o amor de Deus. Você não tem como você crer hoje e amanhã você não crê e você ter dúvida. Esse homem está acabando de pregar e isso que ele está falando acontece demais na CCB. São pessoas que estão o tempo inteiro na dúvida se eles seguem Jesus, se eles são salvos ou não estão salvos.